Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, chegando mais uma vez com você com o Direto da Fonte, onde nós analisamos fontes históricas dentro de um contexto historiográfico para você. E hoje, muito especial o programa, nós vamos analisar uma música. Vocês vão perceber como uma música ela pode ser uma fonte histórica e como é que a gente pode fazer a contextualização dela. Tá interessado? Segue a gente, vem junto, dá teu like, porque é muito importante para nós. E vem comigo após a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta. Vamos falar um pouco hoje sobre música. Aí você pode estar se perguntando, que música que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre a música Pavão Misterioso, do compositor e cantor cearense Ednardo. Foi gravada em 1974. Mas, professor, essa música é significativa hoje? Bem, se você for perceber, essa música ela ainda circula pelo Brasil hoje. Ela foi originalmente apresentada na novela Saramandaia, de 76, mas, por exemplo, recentemente, na parada LGBTS, a famosa parada gay, foi escolhido oficialmente como hino da parada gay a música Pavão Misterioso. E também, mais recentemente ainda, um grande personagem, não diria se é grande, mas um personagem político da política nacional atual, ele usou o pseudônimo de Pavão Misterioso para usar um Twitter e espalhar umas notícias tanto quanto duvidosas na internet. Mas se você for perceber, então o nome Pavão Misterioso ele faz parte da cultura brasileira. Mas, professor, o que foi o Pavão Misterioso? E uma pergunta mais importante que a gente vai responder antes. A música ela pode ser usada quanto fonte histórica? Bem, o ramo da antropologia e da história que estuda música quanto fonte é chamado etnomusicologia. Então, essa palavra complicadinha aí, ela é o ramo da antropologia e da história que estuda música quanto fonte. O professor de História Marcos Napolitano, no livro Fontes Históricas, ele vai explicar uma coisa muito especial, muito importante sobre a fonte, a música quanto fonte. Porque ela é diferente das demais porque ela tem dois aspectos, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Qual o aspecto objetivo da música? É a letra. A letra escrita da música, que se torna, no caso, uma fonte escrita. Ela está ali, ela é fixa e ela é muito objetiva nas suas análises. Mas tem o outro lado, que é o lado subjetivo, que é a canção. A canção da música ela vem da cultura oral, e a cultura oral ela tem a característica porque com o passar do tempo, a história vai sendo contada no decorrer do tempo, ela vai ganhando sentidos, o sentido dela vai sendo ampliado e ressignificado. Então vocês podem perceber que a música ela tem sentidos diferentes, ela gera sentimentos diferentes no decorrer do tempo. Talvez quando ela foi criada, em 76, ela gerava um sentimento. E ela foi passando pelos tempos e gerando outro sentimento nas pessoas, pela parada gay, tem um sentido para essas comunidades. E hoje também ela tem um outro significado. Por isso, eu escolhi ela para nós analisarmos. Mas vamos falar um pouco a respeito do autor da música. É uma pessoa muito importante na cultura cearense e na cultura nacional, o Ednardo, ele fez parte do movimento chamado Pessoal do Ceará. O que foi esse movimento pessoal do Ceará? Ele fez parte desse movimento de jovens músicos da década de 70, do final da década de 60 e final da década de 70, que beberam muito da bossa nova, da cultura pop americana, dos Beatles, do Bob Dylan. E esses compositores, eles tinham como característica pegar essas influências internacionais e ressignificá-las e misturá-las com a música, com as coisas folclóricas nacionais, cada um da sua região. A gente teve no pessoal do Ceará, teve o pessoal do Ceará, nós tivemos a Tropicália, nós tivemos os Novos Baianos e nós tivemos também o Clube da Esquina em Minas Gerais. Ou seja, você vai perceber que cada região, esses jovens estavam fazendo a mesma coisa em espaços diferenciados. Quem fazia parte do pessoal do Ceará? O Fausto Nilo, o Ednardo, Belchior, Fagner e Amelinha. Então você imagina que grupo de peso que estava saindo do Ceará e chegando a São Paulo, o pessoal do Ceará. Quando ele chegar, o pessoal, quem é esse pessoal aí? O pessoal do Ceará. Então foi assim que eles ficaram conhecidos. Ednardo ele vai estourar com Pavão Misterioso, mas tem um disco muito bonito que eu recomendo bastante do pessoal do Ceará, que é o Meu Corpo, Minha Viagem. Todo gasto Meu Corpo, Minha Embalagem. Todo gasto na viagem. Eu vou repetir. Meu Corpo, Minha Embalagem. Todo gasto na viagem. É um disco muito bonito, eu recomendo que você procure aí nos Spotify, nas listas de música, você vai gostar bastante.
Mas vamos à análise da música em si, né? Vamos ao título, né? Você vai ver que a música Pavão Misterioso, ela é escrita de uma forma diferente, né? O Ednardo optou por um Y e um Z na música, né? Segundo ele, em entrevistas, isso para dar um ar de mistério maior e diferenciar do cordel. É verdade, essa música Pavão Misterioso, a história dela, ela é baseada no cordel. Para quem é de outras regiões do Brasil que não conhece o cordel é uma literatura típica do Nordeste brasileiro. Tem esse nome cordel porque os vendedores botavam em pequenas cordas suas poesias em folhetos e vendiam nas feiras. Pequena corda, cordel, é um costume que vinha de Portugal, que por sua vez vinha do final da Idade Média e do Renascimento, né? Os trovadores, né, que cantavam em cestilhas, né? O cordel geralmente é poesia em cestilha, né, que vai sendo cantada em rimas, né? E especificamente esse é um dos mais conhecidos, né? O Romance do Pavão Misterioso, que foi de um compositor chamado José Camelo de Melo Rezende. José Camelo de Melo Rezende. Então, esse cara, na década de 20, um paraibano, ele vai fazer a história do Pavão Misterioso. E essa história depois vai ser apropriada por outro cordelista, que é o João Melquiades Ferreira da Silva, que vai popularizar a história. Então, é uma história que tinha um viés oral, mas ele depois vai ganhar um caráter escrito. Né? Essa história é a história de evangelista. E o evangelista, ele é um jovem rico, né? Capitalista que morava na Turquia. E numa viagem à Grécia, ele conhece a Creusa. Creusa, né? Creusa era uma condessa, né? Filha de um conde muito ciumento que guardava a filha no sobrado, né? E ele estava obstinado a ganhar essa moça, né? Tanto é que ele faz um pavão com a ajuda de um amigo turco, ele faz um pavão de lata, né? Um pavão de metal, que esse pavão ele voa como se fosse um helicóptero, uma espécie de avião, um helicóptero, né? Isso é uma coisa que no início do século XX, antes do helicóptero, já se pensava nisso. E ele vai voar e vai resgatar essa moça, né? E vai conquistá-la para casar com ela. Ele não queria roubá-la. Ele queria que ela aceitasse fugir com ele. E ele consegue, né? Mesmo com o pai dela, o conde, tentando fazer de tudo para impedi-lo e para matá-lo. Então você percebe que a música ela já absorve uma coisa da cultura nacional, que é o cordel, né? De uma coisa que vinha da linguagem oral e vai juntar com elementos dos tempos homéricos, né? Em terras homéricas, Turquia, Grécia. Aí vocês perguntam, mas existia Creusa, existia evangelista na Grécia, na Turquia? Não. Esse é o ponto da ressignificação. Você vai ver que a história vai ser absorvida pelo povo nordestino e vai ganhar nomes comuns para que aquela história circulasse, né? Que circulasse pelos sertões. Né? Então é uma história repetida oralmente que vai virar cordel. Vamos analisar um pouco as estrofes. Ela é composta por um refrão que se repete algumas vezes e por 3 estrofes. Nós vamos fazer uma análise historicamente de cada uma delas. Vamos começar pelo refrão, pois a música ela começa com o refrão. Vamos ouvir agora. Esse refrão tem uma batida muito marcante, né? Essa batida, essa toada inicial, com batida de ferros, isso é típico do maracatu cearense. Ou seja, ele pegou aquela coisa que a gente falou da antropofagia. Ele pega a música de fora, né, a bossa nova, ele pega a música americana e vai fundir com o quê? Com o maracatu cearense, que era a música de negros e que no Ceará ganha um aspecto muito importante dos índios, né? Essa batida melancólica dos índios, né? Que é o chamado Os Ferros, e que vai fazer esse tom quase hipnotizante do início. E é interessante porque quando ele repete várias vezes esse refrão dentro da música, ele está dando ênfase às características mágicas. Isso é uma característica do cordel também, a magia como sendo uma maneira de você enfrentar as coisas, né? Mas sempre histórias muito positivas, que as pessoas enfrentavam os problemas. E está presente em toda a literatura de cordel.
Mas vamos entrar num ponto muito interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção agora na letra da segunda estrofe. Vai entrar agora para você a primeira estrofe, né? Porque essa é o refrão, por entrar a primeira estrofe. Bem, pessoal, estamos de volta. E aí você ouviu a primeira estrofe, realmente é uma música muito melódica. E ele vai dizer o seguinte, ó, pavão misterioso nessa cauda aberta em leque. Me guarda moleque de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. O que é que ele quis dizer com isso? Toda música ela é fruto de seu tempo. Ela é fruto de seu tempo. O tempo dessa música é de 74. Então, se você for ver o contexto histórico, ele estava vivendo na ditadura militar, especificamente sobre o AI-5. Então, você vai dizer, essa música, então, ela contém um protesto contra a ditadura? Contém. E ela passou na novela? Passou. Ou seja, foi uma música de protesto que passou despercebida pela censura. Né, quando ele diz assim, né, me poupa do vexame, né, de morrer tão moço, ele estava falando dos jovens que estavam morrendo na luta, né, contra o regime ditatorial e morria, né, poupa eles do vexame de morrer tão jovens, né, guarda os moleques de eterno brincar. Então, ele estava justamente falando sobre essas pessoas que morriam, né, por conta do regime que estava instaurado no Brasil. E aí tem um outro ponto, porque a história é feita de mudanças e permanências, né? Hoje, e provavelmente essa música ela também foi adotada na parada LGBT, porque hoje a gente fala não de ditadura, né? Que ainda não voltou, mas de pobres, negros, gays, travestis e mulheres, né? Que morrem tão jovens, né? Então ele pede como se ele pedisse ao pavão para que evitasse que essas pessoas que são perseguidas hoje na nossa sociedade elas não morressem também tão jovens, né? Porque elas têm sede de viver, né? Elas têm muito ainda o que olhar. Então essa era a primeira estrofe. Mas vamos passar para a segunda estrofe, porque esse ritmo ele vai continuar. E essa segunda estrofe parece que ela foi composta para 2020, né? Porque realmente ela é de uma atualidade poética muito grande. Por isso que é importante a gente sempre falar isso, porque ela tem um sentido ampliado e ressignificado. Ela foi feita para um contexto, mas ela se encaixa perfeitamente com, digamos, o contexto atual, né? Quando ele fala aí, ó, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite me ajuda a cantar. Derrama essa faísca, despeja esse trovão. Desmanche isso tudo, ó, que não é certo não. Então ele fala justamente noite, né? Noite é um período ruim, né? As pessoas estavam passando por um período ruim. Ele se referia à ditadura. Hoje nós temos tempos difíceis hoje em dia, né? Então ele fala, né? Derrama essa faísca, né? Despeja esse trovão e conserta isso tudo, essas coisas que estão acontecendo que não está certo não. Então, mais uma vez, por se tratar de uma música de protesto, ele vai mostrar isso, né, através, guardado dentro da história de um cordel, mas ele vai falar isso e é uma coisa que hoje também se aplica. Né? Hoje em dia a gente podia falar essas mesmas coisas. Se essa música fosse atual, também não passaria despercebido a nós. E ele termina
terceira estrofe tem um desfecho fantástico dessa música poética. Ele vai falar, né, ó, não temas minha donzela, nossa sorte nessa guerra é que eles são muitos, mas não podem voar. Isso é uma mensagem de esperança, né? Que por mais que a situação estivesse ruim, eles estivessem sendo perseguidos por um exército, né? O pai dela furioso, por mais que tudo aquilo que estava acontecendo, o pavão ia livrá-los, né, daquele fim. Mas fica uma mensagem de esperança também, né? Muitas vezes os inimigos parecem ser muitos, né? Mas eles não podem voar, né? Eles não têm a capacidade, a esperança dos jovens, eles não têm os valores, as lutas dos jovens, né? Então isso é importante, é uma mensagem de esperança, né? Para quando a gente achar que as coisas estão perdidas, como a Creusa achava, né? Fique tranquilo, né? Porque eles são muitos, mas não podem voar, né? Vai vir uma coisa, o que for o pavão, no caso, para salvá-los, né? Que ela mantivesse a esperança, né? E essa era a música do Ednardo, a música Pavão Misterioso. Recomendo muito, não só ela, mas todas as músicas do Ednardo, do pessoal do Ceará, Belchior, Fagner, fica recomendado para vocês. Me despeço de vocês, dá teu like, segue nosso canal, gostou? Faz um comentário, faz sugestão que eu estou aqui para ouvir você. Muito obrigado e até a próxima.